Então, diz o seguinte, capítulo 22, estamos na página 227 do livro Rumo a uma Vida Significativa. Então, diz o seguinte aqui, ciência e tecnologia descobrindo o divino dentro da natureza. Sempre existe aquela ideia ou questão se a ciência se opõe à fé, se um com o outro se complementam ou não, como que está a situação. Então, na prática, vamos que nada deixar claro, todo o que Deus criou no mundo, criou para experimentar sua glória. Como diz o Pirkei Avot, como Shebará Kadosh Baruch Hu be'olamo lo bra'o ela l'chvodó. Na verdade, a gente descobre as coisas no mundo. O pessoal diz que inventou, teve um inventor. Na verdade, ele descobriu e ele misturou coisas que já existiam na natureza, ou coisas que, energias que já se encontravam, que Deus já criou no mundo, e justamente essas energias que Deus criou no mundo, a pessoa faz o que agora? A pessoa simplesmente utiliza, ela descobre, mas já estava lá. Um exemplo prático, nós falamos aqui, como chama? As ondas pelas quais se transmite a internet e tudo mais. Para quem está um pouquinho de cabelo um pouco branco, barba branca, etc., lembramos que tinha antigamente um telefone que para você levar no quarto precisava comprar aquela extensão de 10 metros que vinha toda em espiral e se esticava. Depois veio o telefone sem fio. Puxa vida. E depois veio o telefone celular. E hoje em dia a internet. E você está agora gravando em tempo real, transmitindo-se, conversando com gente de vários lugares diferentes do mundo, de uma forma que é simplesmente incrível. Mas toda essa tecnologia, tudo isso já estava no mundo. Só o homem precisava desenvolver, evoluir, para poder descobrir, encontrar isto que a gente já tinha criado. Quando a gente criou o mundo, já criou com tudo isso junto. Ok? Então, diz assim o Rebbe, a tecnologia canaliza as forças divinas presentes na natureza desde o momento da criação. Ou seja, aquilo que comentei agora é justamente que a gente eu já tinha estudado. Mas o que o Rebbe traz aqui, justamente, desde a criação já está lá. A energia hidrelétrica, a energia eólica, a fotovoltaica, tudo que tem hoje em dia, o que vai vir ainda, já estava no mundo. A gente já criou o Sol com todo esse poder. Só o homem precisava desenvolver, por assim dizer, os recursos para aproveitar essa energia do Sol, que não mudou nada. Ok? Nós temos o livre-arbítrio de decidir como vamos usar essa energia que Deus deu. Tudo isso aquilo que Hashem criou no mundo, nós temos o livre-arbítrio de decidir, vamos usar para o bem ou Deus nos livre ao contrário. Ok? Exemplos, energias que tem aí que a pessoa utiliza para destruição e não para construção. Os mesmos recursos podem ser utilizados para construir, para aportar para coisas positivas ou para coisas negativas. No princípio da década de 50, um casal e a filhinha tiveram uma entrevista particular com o Rebbe. Depois que a mulher e o marido consultaram-se com ele sobre vários assuntos, o Rebbe voltou-se para a menina de 6 anos e perguntou se tinha alguma pergunta. Os pais tentaram acalmá-la assim que começou a falar, a fim de não tomar o tempo valioso do Rebbe. Este, porém, estimulou-a a prosseguir. A menina, com um olhar preocupado no rosto, perguntou ao Rebbe se ele achava que a energia atômica era boa ou má. Na cozinha da sua casa há uma faca, respondeu o Rebbe. A faca é boa ou má? A menina replicou, depende do uso. Se usada para cortar comida, então é boa. Se usada para machucar alguém, então é má. Eis uma resposta boa e verdadeira, diz o Rebbe. E o mesmo pode se dizer da energia atômica ou de qualquer outra tecnologia que o homem desenvolveu. Interessante a palavra que diz aqui, desenvolveu. Já foi a partir de desenvolver, a partir de já algo que já existia, que a gente criou, obviamente. Tecnologia, vício ou virtude?
Vivemos num mundo altamente científico. Virtualmente, cada momento de nosso dia, estejamos em casa, no trabalho ou em trânsito, é afetado pela tecnologia moderna. A era do computador e a revolução da informação deu a todos nós um imenso poder e a capacidade de entrar em contato virtualmente com qualquer pessoa em qualquer lugar, a qualquer hora. Sim, a tecnologia nos permite viver de maneira mais confortável e trabalhar de modo mais eficiente, mas nós entendemos como ela torna nossas vidas mais significativas? Ou seja, a pessoa pode ficar hoje em dia na internet, navegando, fazendo e perdendo o tempo jogando no lixo. Ou em shiurim. Hoje em dia, se você ficar o dia inteiro ligado na internet, tem shiurim na internet já gravados que você pode ficar a semana inteira, não te alcança para estudar a paraxá que tem da semana sequer, já não tem tanto tempo. Se você ficar conectado 24 horas por dia praticamente, desde que termina o Shabbat até o Shabbat seguinte, você ainda não conseguiu estudar e ouvir e assistir todos os shiurim que tem de Parashat Shavua, da porção semanal. Ou seja, depende do que a gente faz com isso. À medida que começamos a vislumbrar suas implicações de longo alcance, a revolução tecnológica pode mesmo nos desconectar. Para realmente apreciar e nos beneficiarmos desta revolução, precisamos, em primeiro lugar, entender o que ela significa para nossos destinos pessoais e globais. Em si mesma, a ciência é moralmente neutra. Ela procura nos dar uma visão objetiva de nosso universo e de suas forças naturais, mas não tira uma conclusão de como devemos utilizar estas forças. Não lida com o bem e o mal ou com questões éticas. Na melhor das hipóteses, a ciência aceita seus próprios limites, reconhecendo que não é a base nem a norma para uma doutrina moral. A tecnologia, como todas as forças em nossas vidas, pode ser utilizada tanto de forma construtiva como de forma destrutiva. Progressos como a televisão, os computadores e lasers, e descobertas em energia nuclear, medicina e biologia, estes são todos exemplos de canalização e compreensão das forças divinas que se manifestam na natureza e, como falamos, já existiam no mundo desde a criação. O homem foi encarregado de canalizar estes recursos para purificar e civilizar o mundo, para transformar nossos arredores em lar apropriado para a espiritualidade e a divindade. Lembre-se que Deus não criou o pão, ele criou o sol e a terra, água e sementes de cereal. Nós precisamos plantar as sementes, colher o trigo, moê-lo até que se torne uma farinha, misturá-lo com água e assá-lo. Só depois disto obtemos o pão que comemos. Não teria sido mais fácil se Deus nos tivesse dado o pão inteiro, já pronto, como era o caso do maná? É claro, mas somos parceiros do universo. Nossas vidas são uma expressão do livre-arbítrio, não um roteiro predeterminado. Cabe a cada um de nós utilizar a terra para fazer pão ou deixá-la ficar sem cultivo. É o livre-arbítrio. Hashem nos deu essa oportunidade e essa possibilidade. É a mesma coisa com toda a tecnologia. Deus criou poderosas forças por toda a natureza para que nós a utilizemos. Podemos optar por reconhecer a mão no interior da luva, entendendo de onde o poder se origina verdadeiramente, e utilizar estas forças como instrumentos para levar uma vida mais significativa, que seria transformar este mundo num lugar melhor. Ou podemos optar por nos deixar levar pela luva, vendo a tecnologia apenas como um meio em si mesmo, utilizando-a para propósitos indulgentes, egoístas, talvez até destrutivos. Por que é tão importante entender a tecnologia? Como escreveu Maimônides, ao contemplar as grandiosas criações de Deus, acabamos por reconhecer sua infinita sabedoria. O que desperta grande amor por Deus é um desejo de unir-se a Ele. Ou seja, quando a gente contempla todas as maravilhas do mundo, puxa vida, muito da tecnologia descoberta neste século, especialmente no campo relacionado à estrutura subatômica da matéria,
nos deu uma compreensão da unidade dinâmica que une o universo inteiro e o homem. Mesmo para uma pessoa que não entenda como um microchip ou eletromagneto funciona, a tecnologia resultante é um óbvio testemunho de um nível de unidade inédito no nosso universo. As comunicações modernas nos permitem entrar em contato instantâneo com praticamente qualquer pessoa ao redor do mundo. Os transportes modernos nos possibilitam atingir, em apenas algumas horas, lugares que há somente 100 anos poderiam estar a meses de distância. Os computadores nos permitem processar bilhões de fragmentos de informação em poucos segundos, realizando tarefas que costumavam ser completamente impossíveis. Sim, toda esta tecnologia poupa enormes quantidades de tempo e energia e cria incontáveis novas oportunidades de negócios. Até isso explica por que hoje em dia a ciência evolui tão depressa, porque tem recursos que aceleram o processo, como, por exemplo, megacomputadores. Só que o governo utiliza para a Receita Federal poder interligar todas as informações. Mas é um recurso que antigamente era impossível. Mas esse recurso a Hashem já disponibilizou no mundo. Mas devemos considerar tais vantagens apenas como subprodutos da tecnologia, cujo propósito verdadeiro é unir o mundo e fazê-lo um terreno mais fértil para uma vida espiritual unificada. Antigamente, uma pessoa num canto do mundo não tinha nada a ver com outra. Hoje em dia estamos todos conectados. De alguma maneira estamos todos influenciados. A melhor prova, surgiu o Zoom e se evoluiu tanto graças a que um cidadão no meio de Wuhan, na China, no interior da China meridional, o cara decidiu comer morcego. Uma das teorias, uma das ideias. Mas o fato é que uma pessoa que faz num canto do mundo afeta o resto do mundo também. Então, esse conceito aqui de que transformar num terreno mais fértil para uma vida espiritual unificada não é uma simples frase, é a verdadeira realidade que nós vivemos hoje em dia. Esta é a resposta para compreender a revolução tecnológica e onde ela está nos levando. As vastas mudanças tecnológicas que aconteceram durante as últimas gerações estão em conformidade com a previsão de há cerca de 2000 anos, no Zohar, um texto clássico do misticismo, que foi escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, aluno de Rabbi Akiva, afirmando que no ano de 1840 haveria uma explosão de sabedoria inferior, ou avanços na compreensão do universo físico e um crescimento de sabedoria sublime, ou espiritualidade, a qual começaria a introduzir uma verdadeira unidade do mundo, conduzindo em direção à redenção final. Nós vemos, já estava escrito naquela época. O aumento de ambos os tipos de sabedoria da mente e sabedoria da alma, certamente ocorreu. Onde falhamos foi na integração destas duas esferas do conhecimento. Apenas por intermédio do equilíbrio entre o científico e o espiritual podemos transformar o sonho de um futuro ideal em um projeto em prol da sociedade. Por isso que o mundo está como está. Na verdade, ainda temos muito para corrigir. Por quê? Porque ainda temos muito para otimizar, principalmente na fusão e confluência destas duas ciências. A ciência do corpo, do mundo, da tecnologia, com a ciência da alma. Evoluir em ambos. Pois a verdadeira comunicação só pode começar quando as mentes e as almas humanas interagirem, quando houver comunicação entre as pessoas e não divisão. De alguma maneira, o computador veio trazer hoje, talvez ao contrário, isolamento, em vez de comunicação. As pessoas se comunicam pelo computador, ele tem milhões de seguidores, amigos, como chama, simpatizantes, enfim, e na prática está isolado. Com a comunicação vem o entendimento,
Com o entendimento vem a compaixão. E com a compaixão vem um movimento natural em direção ao universalismo. Portanto, a atual revolução tecnológica é, de fato, a mão de Deus em funcionamento. Ela se destina a nos ajudar a tornar Hashem, Deus, uma realidade em nossas vidas, mas não nossas, de todos também. À medida que o tempo passa e se realizam novas descobertas, veremos cada vez mais como a ciência reflete e corre paralela às verdades de Deus, revelando deste modo a unidade intrínseca em todo o mundo. Na prática, se você olha para a ciência, só descobre a grandeza de Deus. Porque, como falou agora a expressão, descobertas. Na prática, estava todo coberto. Que nem você tem todo coberto, está tudo lá. À medida que você vai descobrindo, vai encontrando, vai vendo as coisas. Mas as coisas já estavam lá, cobertas. Aí você descobriu. O propósito divino da presente revolução da informação, por exemplo, que dá ao indivíduo poder e oportunidade inéditos, é nos permitir compartilhar conhecimento espiritual uns com os outros, fortalecendo e unificando os indivíduos em todos os lugares. Precisamos utilizar a tecnologia interativa de hoje não apenas para os negócios e o lazer, mas para nos interligarmos como pessoas, criar um clima propício para a interação de nossas almas, nossos corações, nossas visões, apesar de serem diferentes. Entender a ciência e a tecnologia como instrumentos divinos para o nosso crescimento pessoal e espiritual também é crucial para o nosso bem-estar. A história nos ensinou que não é suficiente uma sociedade ser sofisticada, científica e intelectualmente. Sabedoria, conhecimento e esclarecimento podem todos ser, com muita facilidade, pervertidos pelos atributos igualmente humanos, da arrogância e da brutalidade. Apenas quando inspirada por um padrão exterior de bondade, com o padrão de uma vida virtuosa, de acordo com o que Deus prescreveu, a sabedoria pode realmente atingir um plano superior. Só que, na prática, a gente se corrompe. E a sociedade, pior ainda. Isto nunca foi tão verdadeiro quanto hoje. Estamos vivenciando uma explosão de tecnologia que põe em mãos humanas um poder jamais sonhado. A biotecnologia, por exemplo, nos deu acesso às alavancas da criação, a capacidade de desenvolver novos e poderosos tratamentos médicos, por exemplo. Ou, por outro lado, o poder de ferir e destruir. Só neste século tivemos duras provas das capacidades destrutivas de variadas tecnologias. Se refere ao século anterior, na verdade. Mas mesmo quando a tecnologia não é utilizada de forma destrutiva, com frequência ela é simplesmente desperdiciada ou deixa muito a desejar. Isso é uma triste realidade do desperdício de energia, de recursos. Todo dia, nossa carga de trabalho manual é suavizada. Temos mais máquinas eficazes que fazem o trabalho que costumava tomar tanto de nosso tempo. Aproveitamos estas horas para passar mais tempo com nossas crianças e com as pessoas necessitadas? Nos oferecemos como voluntários para dar uma aula ou para ajudar um vizinho em dificuldades? Ou simplesmente buscamos o próximo novo botão que fará nossas vidas tão mais agradáveis e confortáveis? Todos nós sentimos a necessidade de melhorar nossas vidas, mas precisamos equilibrar as maravilhas da tecnologia, mostrando-nos sensíveis às exigências das potencialidades de nossa alma. Ou seja, devemos procurar utilizar esses recursos para melhorar a nossa sociedade. Estas exigências começam a ressoar por toda a nossa sociedade. Pais, por exemplo, ficam satisfeitos que seus filhos aprendam técnicas de computação na escola, mas também preocupados porque tal instrução ocupacional não é complementada por uma instrução mais humana, mais compassiva. É bom e é correto aprender a programar um computador, mas a não ser que um aluno também adquira um senso de disciplina e integridade, ele pode utilizar esta técnica para causar dano. Os melhores alunos
e os melhores professores reconhecem que existe muito a ser aprendido com o exame do declínio das culturas anteriores à nossa. Ao fazer isto, torna-se dolorosamente claro que nenhuma quantidade de sabedoria ou de tecnologia pode sobrepujar um sistema de valores que não realiza o suficiente para desencorajar o egoísmo ou a maldade. Com toda a nossa capacidade humana para o desenvolvimento tecnológico, nunca podemos esquecer nosso objetivo superior. Precisamos nos empenhar para intensificar nossa busca científica da verdade, expandindo constantemente nossa busca espiritual do divino. Ou seja, na prática, tá bom, temos os recursos, temos a tecnologia, mas para quê? A tecnologia não é um fim, não é um objetivo, senão um meio, uma ferramenta. Então, podemos reconciliar ciência e religião? Entretanto, nossa busca espiritual às vezes é impedida por obstáculos variados. A revolução científica, por exemplo, levou algumas pessoas a abandonarem sua fé em Deus, rejeitando suas crenças em face das verdades científicas recém-descobertas. Outros pegaram-se teimosamente às suas convicções, recusando-se a reconhecer as descobertas da ciência. Esta batalha teve seu auge no século XIX, quando a ciência apresentava a si própria como uma nova e todo-poderosa nova religião. Apesar de um determinado grau de esclarecimento e de várias tentativas de reconciliação, para algumas pessoas ainda existe hoje uma ruptura entre ciência e religião, como se algumas partes da vida fossem controladas por Deus e outras pelas leis da ciência e da natureza, sem pensar que quem instituiu eventualmente essas leis de ciência e natureza foi o próprio Deus. Entretanto, esta postura compartimentalizada é errada, já que Deus criou o universo e as leis naturais que o governam, não pode haver divisão alguma entre o Criador e sua criação. As leis naturais do universo dificilmente poderiam contradizer o projeto pelo qual elas foram feitas. Portanto, em última análise, a ciência é o estudo da mente de Deus pelo homem, de alguma maneira. A busca da compreensão das leis que Deus estabeleceu para comandar o universo físico. Hoje, a ciência está aprendendo a reconhecer seu verdadeiro lugar. Enquanto no passado, as conclusões científicas eram consideradas leis naturais, com todas as rígidas implicações desta palavra. A ciência moderna não mantém mais esta concepção dogmática. Agora, os cientistas contemporâneos aceitam o indeterminismo fundamental da natureza. O princípio da incerteza de Heisenberg, por exemplo, a imprevisibilidade tanto da posição quanto da velocidade de partículas subatômicas é entendida como sendo intrínseca no universo inteiro. Esta incerteza não significa uma limitação em nossa capacidade de mensuração, mas uma característica inerente da natureza. Quer dizer, o cientista moderno não mais espera encontrar uma verdade absoluta na ciência. Isto não tem em mira depreciar a ciência ou desacreditar o método científico. Pelo contrário, as conquistas científicas melhoraram dramaticamente a vida humana. No entanto, para que a ciência seja mais eficaz, ela precisa ser vista em perspectiva. Precisamos aceitar que a ciência em si mesma é uma busca, não um sistema absoluto. Ela é neutra, um conjunto de teorias que podemos utilizar de forma boa ou ruim. Por outro lado, a sabedoria e a vontade de Deus são absolutas e específicas, ensinando como o homem deve agir para ter o máximo de benefício para si próprio e para a comunidade como um todo. Ao contrário da ciência, a sabedoria de Deus é a verdade absoluta. Não é limitada por causa e efeito, e decididamente não é neutra. Por quê? Ele é o Criador de tudo. Então, existem duas abordagens na busca da verdade. A busca humana, via ciência, ou a busca via Deus. Não há dúvida que o universo é guiado por uma determinada lógica. No princípio, o homem começa a procurar a verdade de fora para dentro. Ou seja, tentando entender variados fenômenos
que acontecem fora, e depois juntá-los como um quebra-cabeças para apresentar um quadro completo. Cientistas e filósofos examinam as camadas exteriores do universo para descobrir as forças que se situam em seu interior. Na verdade, o que estamos procurando, reconheçamos ou não, é Deus. A mão no interior da luva. Mas, se em vez disto optamos por procurar a verdade de dentro para fora, observando diretamente através dos olhos do Criador e atendo-se às suas leis, começamos a adquirir uma compreensão mais completa de como e por que o mundo funciona. Por quê? Porque começamos a entender a lógica que se encontra por trás, entre aspas. Por conseguinte, pode-se dizer que a sabedoria secular ou científica aborda o que o universo é, ao passo que a sabedoria espiritual aborda o porquê de sua existência, qual é o propósito e o que isto significa para a vida das pessoas. Consequentemente, a verdadeira ciência e a verdadeira religião são dois lados de uma mesma moeda. A ênfase está na verdadeira, não uma ciência que negue Deus, nem uma religião que encare a ciência como um inimigo. Ambas as posturas se originam da mesma falha. A crença de que Deus criou o universo natural e suas leis não pode coexistir com sua própria criação. Essa contradição. Qualquer teoria científica que pareça contradizer suas leis acaba por se provar inverificável, até mesmo pela mais aplicada investigação científica. Por ter sido o mundo tão categoricamente afetado pela ciência nos últimos séculos, os cientistas e os eruditos de hoje têm uma grande responsabilidade. Eles precisam ensinar não apenas as leis da ciência, mas também o seu papel, o que a ciência e o que ela não é, ou seja, o que ela é ou não é, de fato, mas não o absolutismo da ciência, o que se atribui a ela. Portanto, o verdadeiro desafio da ciência hoje não é o de refutar Deus, mas sim descobrir como ela reflete e ilumina partes da mente de Deus que ainda não foram reveladas. Só então a ciência irá tornar-se realmente parte da busca pela verdade. Como os eruditos da Idade Média aconselhavam com frequência: ame Platão, ame Aristóteles, mas ame a verdade mais do que tudo. O que a tecnologia pode nos ensinar sobre nós mesmos? Tudo que uma pessoa vê e escuta se destina a nos ensinar uma lição sobre a vida. Assim nos ensina o pensamento racídico. Quando encaramos a tecnologia meramente como uma fonte de conforto e de progresso pessoais, estamos vendo apenas o produto final. No entanto, quando encaramos a tecnologia como uma expressão da divindade, estamos melhor preparados para entender a própria vida. A partir da energia atômica, por exemplo, percebemos o poder de cada ser humano em particular. Agora sabemos que até o menor fragmento da matéria pode liberar uma grande quantidade de energia. Portanto, cada pessoa também contém um enorme poder. Como é liberado? Atingindo-se o próprio âmago de uma pessoa e sacudindo-a de seu estado de satisfação. É o equivalente humano da fissão ou fusão nuclear. As forças interiores de uma pessoa são liberadas quando ela age sob a influência de uma combinação apropriada de força e orientação. Quando nós a ajudamos a viver de acordo com as leis de Deus e encorajamos a ajudar outros a fazer o mesmo. Isto cria uma reação em cadeia, ou seja, a corrente de uma boa ação. Como que se retribui uma boa ação com outra boa ação. Ou seja, não precisa me pagar, não precisa me agradecer. Eu te fiz um favor, então você faça um favor adiante para outro. A corrente do bem. Assim como o rompimento do primeiro átomo impele outros átomos a se romperem, cada impulso humano positivo e cada ato virtuoso cria uma energia que só pode aumentar. Por outro lado, a energia liberada por intermédio de um comportamento negativo pode ser controlada, assim como uma reação atômica em cadeia pode ser controlada. A energia atômica também nos mostra
como o macrocosmo do universo inteiro se reflete em cada um de nós. Em um átomo, de acordo com o modelo planetário, as várias partículas orbitam em torno do núcleo, e também no ser humano. Os vários aspectos materiais orbitam ao redor de um núcleo, a alma. Por fim, vemos que o átomo acaba por liberar muito mais energia do que a quantidade de energia exigida para dividi-lo. Não faz muito tempo, a perspectiva de produção de energia atômica devia parecer penosamente complexa e cara, talvez até fútil. E, entretanto, acabou tornando-se altamente produtiva. Podemos sentir restrições similares no nível pessoal. Não seria muito mais simples vagarmos pela vida sem nos importar as exigências e responsabilidades de uma vida espiritual? Ou seja, viver uma vida à toa? Talvez, mas desse modo iríamos desperdiçar nosso próprio recurso natural mais precioso, deixando inexplorado nosso potencial interior. Nós já viemos ao mundo com um objetivo, com um propósito, com qualidades, características e aptidões para trabalhar e melhorar esse mundo. A pergunta, e vamos desperdiçá-lo? À toa? Ficar à toa? Nossos sábios descreveram cada pessoa como um universo inteiro e o mundo como um macrocosmo da personalidade. De fato, os novos desenvolvimentos científicos mostram que o mundo é um sistema dinâmico de inseparáveis componentes interativos e que o observador humano é uma parte integrante deste sistema. O universo não pode mais ser apreendido como uma série de estruturas independentes, pois descobrimos que toda a matéria, e por conseguinte todas as pessoas, está ligada de maneira inextricável. Todos não dá para separar, porque você não consegue dissociar sequer um planeta de todo o esquema sideral. Uma das mais importantes repercussões desta nova física é que a ideia de objetividade científica, longamente aceita, não pode mais se sustentar. Agora entendemos que o cientista acaba envolvido no mundo que ele observa numa proporção que influencia as características dos objetos observados. Ou seja, na prática, o cientista não observa de fora, ele está observando de dentro. Então, ele já não pode ser totalmente objetivo, como ele pensa que ele é. Por conseguinte, sua percepção da natureza está relacionada de modo íntimo à sua mente e às suas próprias ideias e ao seu próprio sistema de valores, os quais certamente estarão presentes nos resultados científicos que ele alcança. Portanto, qualquer cientista precisa exercer um julgamento moral, tanto quanto intelectual, em sua pesquisa. Há muito o que aprender com a revolução tecnológica, contanto que compreendamos seu papel em nossas vidas e a encaremos como um último passo em nossa dramática pesquisa pela unidade por todo o universo, na busca de redenção. Afinal de contas, os desenvolvimentos científicos e tecnológicos nos ensinam a ser mais sensíveis ao intangível e ao sublime. As forças por trás dos computadores, dos telefones, da televisão e assim por diante são todas invisíveis e, contudo, podemos reconhecer claramente seu tremendo poder e alcance. Como falamos antes, a luva que está a mão que está por trás da luva. De modo similar, precisamos aceitar que a força condutora por trás de todo o universo é intangível e sublime. E precisamos conseguir vivenciar o transcendente e o divino em cada uma das coisas individualmente, começando, é claro, por nós mesmos. Certa vez, um universitário visitou Rebbe. Ouvira que ele também era mestre em ciências. Um erudito religioso tem que passar muitas horas estudando e lendo, disse o universitário. Como o Rebbe encontra tempo para isso e também para acompanhar a evolução dos desenvolvimentos científicos? O Rebbe sorriu e respondeu: não sou responsável pelos boatos que outros espalham a meu respeito.
Mas vou lhe dar minha resposta à mesma pergunta sobre um outro erudito de outra religião, do século XVIII, também conhecido por dominar a fundo as ciências. O universo tem sido criado por Deus. Funciona de acordo com leis definidas pelo modo como ele pensa. Assim, por meio do estudo intensivo e conhecendo a função em método científico, embora obtenha-se o entendimento das ciências em todos os detalhes, quando se domina a sabedoria de Deus, aprende-se como ele prefere pensar. Pode-se, portanto, extrair o impulso geral das verdadeiras ideias científicas, os princípios e fundamentos e forças fundamentais que Deus utiliza para governar o universo. E, mais importante, pode-se reconhecer quando uma teoria científica está sincronizada com estes princípios. Isto, claro, reduz muito o tempo necessário para estudar os detalhes da ciência e a necessidade de construir com vagar a imagem fragmento por fragmento. Ou seja, na prática, quando você observa, entre aspas, o mundo e como Deus interage no mundo, você entende tudo. E a vice-versa. Na prática, você não precisa dissociar, não são duas ciências. Precisa estudar tecnologia e precisa estudar fé. Precisa estudar como dois mundos separados, que cada um deles requer uma atenção, como chama? Específica dirigida. Então, na prática, a gente tem que saber enxergar que tudo é uma coisa só. E talvez são dois aspectos, como falamos no início do texto, dois lados de uma mesma moeda. Ok? Vamos ver se alguém tem